amazing stories. Olá, Guilherme. Já que me cabe mais uma vez a sessão de abertura, quer dizer, não é a sessão de abertura, é o passo de abertura. Olá, Doguinho, eu sei que fui um bocadinho... Olá, Carlos. Olá, Guilherme. Eu fui um bocadinho inconveniente com a escolha do tema de hoje. E tenho que confessar que um bocadinho mal intencionado. Porque quis dar-te de bandeja uma oportunidade para tu aplicares o teu princípio de raciocínio social e político, e até mesmo económico, porque não, esta narrativa que se presta em absoluto para que tu possas deduzir de todas as maneiras possíveis e imaginárias. Mas vou surpreender, vou-te agradecer a proposta. Espera, é Natal. Foi um ato de generosidade da minha parte, mas não abuses. Não vou surpreender porque, de facto, agradeço-te esta proposta, tal como Os Homens Negros, que a mim me surpreendeu revê-lo neste contexto, e o Robocop trouxe-me boas memórias dos anos 80, e vendo o filme para debater o filme, gostei do filme. Já vamos falar sobre isso. Eu vou desde já dizer-te que nós nunca combinamos, e felizmente essa é a parte mais feliz destes momentos. Eu enviei-te o primeiro e o segundo e o remake. Eu não vi o remake, nem quero ver. Fiz questão de não querer ver para não alterar aquilo que me levou à escolha. É óbvio que a motivação pela qual eu fiz essa escolha não tem nada a ver com este ato de generosidade para que tu possas ter todo o material possível. Bem pelo contrário. Eu prefiro-te a lutar inesperadamente por uma causa, quando eu não a suspeitava, do que estar a dar-te de bracinhos. De bandeja. De bandeja, exatamente. Mas eu tenho uma razão muito forte para gostar imenso deste filme. Mas não gosto das personagens. Aliás, eu não gosto de nada no filme, a não ser a agressividade, é violentíssimo, a distopia é completamente tontinha. Eu discordo. São todas as personagens completamente atolemadas, só se salva, e atenção que eu refiro-me ao primeiro, o segundo ainda é pior. Embora o segundo tenha alguma coisa muito curiosa, e eu já lá vou. No primeiro episódio, no original, tem lá, de facto, a Lewis, que é a polícia do Murphy, por causa, obviamente, da lei de Murphy, como isso é inevitável. Tal como a Murphy do Interstellar, da filha do Cooper. Exatamente, são daquelas metáforas que já estão roteadas. Embora na altura não fosse assim tão óbvio. O filme já tem uns aninhos e este tipo de metáforas não são assim tão... Hoje em dia já são mais... Eu sei que vais lá, mas porquê escolheste um filme pelo qual não tens um tipo de simpatia pelo story arc e abominas as personagens? Além da violência gratuita, que é sempre um excelente motivo para nós podermos discutir a nossa violência sentimental verbal, porquê escolheste o filme então? Era mesmo só para me deixares... Não. É porque fez a tua Inception, quando falaste sobre o Robocop, veio à minha memória uma canção dos Mamonas Assassinas. Eu não sei se tu conheces. Não, nunca tinha ouvido. Tu fizeste também há pouco a questão de falar no suposto Robocop gay, que me parece um nome altamente provocador, como aquele cantor... Nunca essa é a minha ideia. Não, de todo. Como aquele cantor Pimba, que infelizmente já morreu, que também tinha uma canção muito próxima disso. Se bem que nos Mamonas, obviamente, é uma sátira... 2 segundos, houve alguém que está connosco que disse assim, por favor, não vão por aí. Isso vai correr tão mal. Pois pode correr mal. Pode correr mal. O Guilherme avisou-nos, e nós, como adultos que somos, exatamente, nunca iríamos cair nesta própria ratoeira. Vamos nos poupar a essas escorregadelas. Mas há uma razão muito forte, de facto, para ter feito esta escolha. Sim, as personagens estão completamente planas, não têm nada de extraordinário. Sabes que eu tenho este lado melindroso de quem tem sempre uma preocupação humana nas narrativas, sejam elas quais forem. Eu vou surpreender-te. E mesmo quando as personagens são fraquinhas, e de facto ali não são fracas, estão amassadas por uma mediocridade intencional. Claramente intencional. O grupo terrorista é bera que se farta, usa tecnologia de carnificina pesada, tudo aquilo é muito... pesado em termos de violência. E porquê? Eu penso que é do Verhoeven. Não podes responder que é para entreter. Aquilo tem que te ter. Não. O Verhoeven é um cínico. E eu gosto imenso do Verhoeven, devo dizer. É um realizador muito, muito desconcertante.
E tem uma dimensão cínica muito bem afinada, embora quase sempre com resultados que não são nada felizes. Permites que eu coloque um enquadramento do filme para tu completares o que vais dizer agora? Vê se tu mantens a tua ideia. A forma como eu vejo o filme, aquilo passa-se em Detroit, que na altura era a grande capital do automóvel americano. Já em queda. Há também uma certa previsibilidade, não é? Porque de facto depois no futuro transforma-se esta decadência que é de cidade, mas tem a ver, acho, se calhar com o automatismo, com aquelas grandes fábricas. Tem depois um contexto muito interessante que é a linguagem da automatização e da própria violência remete-me a mim, e quando tu fizeste o filme disse, olha, a mim sombra uma coisa, são as corporações. E depois, quando vi o filme, vi que tinha razão na minha intuição. Sim. Vi as corporações, vi o lucro das corporações, vi a amoralidade, vi a substituição da democracia por as corporações e vi anúncios que começam... O primeiro anúncio diz isto, não é? Vou ver a minha cábula, que é... nós estão a vender corações artificiais e o slogan é We Care. Não pode começar por aí, ou seja, este elogio à violência não é, na verdade, uma mensagem que pode estar... digo eu, escondida, e levou-me para um filme que tu vais falar sobre ele na segunda temporada, de certa absoluta, para o Carpenter, para o Eles Vivem. Sim. Aquilo do Obey, eu vejo ali muito isto por trás. Há muitos paralelismos para acabar, na sátira. tu vês aqui ou não um contexto do filme onde trata da ganância, do crime, da violência, ou não? Sim, mas é tão óbvio que é isso que já não tem interesse, percebes? Isso é muito interessante, porque eu fiquei sempre perplexo porque é que o Paul Verhoeven fez e no segundo volta a fazê-lo. Porque é que há esta agressividade bruta? E de facto ele é, como eu disse, um cínico. E essas questões das corporações que controlam a polícia e a atividade política pós-democráticas. Sim, Carlos, porque a democracia... Aquilo não é democracia nenhuma, aquilo é um Estado, é um Estado comprado. Então, mas isso é que é muito estúpido. Sim, completamente. Tens toda a razão. Olha para o mundo de hoje, ou seja, quando as democracias não resolvem questões como a saúde ou a segurança... Sim. Quando as grandes corporações tomam conta das coisas que você... Sim. Isso não te deixa aí um tipo de reflexão? Mas eu ficar demasiado a jeito para que qualquer atitude de alerta sobre o caminho que esta forma de capitalismo temos pode tomar, no seu extremo, é ao mesmo tempo, quer dizer, é tão óbvio, claro que nós sabemos que pode dar nesse lado... Mas o Carpenter ainda é mais óbvio, não deixa de ser um grande filme. Sim, mas não é cínico. E o que eu acho... É sarcástico, porque mostra o alialismo no outro sim. como sendo o ser humano, mas sem carne. É só pele e osso, não é? São cadáveres no Obey, não é? Os alienígenas são cadáveres, sim, não é? Não fujas ao meu Robocop. De acordo, porque este aqui é heterossexual. Exatamente, já lá vamos. Mas, sabes, eu vou conversar porque essa é a parte divertida. Porque eu estive a ouvir, de facto, e tenho pena, vou ler com atenção a letra dos Mamonas Assassinas sobre o Robocop gay, porque tenho quase certeza que o que parte para o lado satírico dos Mamonas Assassinas tem a ver exatamente com aquilo que eu acho encantador e é, de facto, a parte mais fascinante que há nesta personagem. E eu já lá vou, e é uma personagem que é limitada porque não pode ser amplificada porque está completamente desligada. A memória dele depois do acidente, foi reduzida ao mínimo possível. Já lá vamos, eu queria falar sobre isso. É verdade. Essa é a única parte interessante, que é o tal híbrido em que a componente humana está lá quase latente, mas ainda consegue lutar e tentar emergir daquele coma de Android. É interessante, sim. Mas há outra coisa mais interessante para mim. E já lá vamos. Deixamos acabar esta componente cínica, porque eu acho que é talvez a parte mais interessante do filme, porque a única dimensão real que há, ou não é real, mais realista, que há no filme é a violência. Tudo o resto é muito artificialmente construído. Não é só as técnicas de efeitos especiais, porque na altura estávamos ainda muito longe da imagem sintética animada, mas o lado grosseiro daquela violência é a única parte que é verdadeiramente genuína
e é mesmo bem feito. Mas qual é que é o significado dessa violência? Tem essa... Porque o resto Mas qual é que é o significado? O grande cinismo é que é tão já óbvia a metáfora social, a metáfora política, a distopia, que a única coisa que verdadeiramente consegue sair deste discurso completamente arrasado é aquilo que é a componente que sai daí mais cruel, mais então verdadeira. Volta lá comigo para trás. Então vê se concordas com Apanhei. Aqui é o já lá fomos. Já lá fomos. Diz-me. Então, se isto nós estamos agora aqui aparentemente a concordar, e isso a mim vai-me preocupar se nós concordarmos os dois. Já lá vamos à fuga. Esta violência toda que tu descreveste e que eu acompanho na totalidade não pode ser, e é uma pergunta mesmo que eu te coloco, uma metáfora para a violência do próprio sistema, ou seja, a forma como as sociedades se tornam desumanas. Eu depois queria voltar à palavra desumanização para falar sobre o Robocop. Isso não pode ter a ver com isso, ou seja, há aqui um cinismo que eu acompanho e um elogio da violência na própria morte quando ele é agente da polícia, do Murphy, que não pode estar por trás, e é mesmo uma pergunta que eu te coloco, porque eu vi assim, Carlos, honestamente, não estou sequer a fazer a colocar aquelas questões retóricas. Eu vi aquele excesso de violência como uma necessidade narrativa de traduzir com isso a violência do próprio sistema, onde a democracia desapareceu, onde são as corporações gananciosas que procuram apenas o lucro, não é? Que tentam, de certa forma, garantir uma ordem, têm apenas um objetivo, é vender cursos artificiais. Eu vi um ponto de contacto fenomenal com o Carpenter. Neste sentido, eu não comecei a ver o Robocop como um filme de ação. E era um filme de ação, há um cyborg, né, meio pessoa, meio máquina, que de repente começa, que é quase assassinado e depois passa a ser o agente da lei. Comecei a ver o filme de outra forma para conseguir, no fundo, acompanhar-te nesta tua escolha. E mudei de opinião. Aquele primeiro é apenas um filme onde nós podemos... É como se diz, já disse isto sobre outra coisa, é um filme que envelhece bem. Este envelheceu bem. Eu vi no comboio a caminho do Porto. Exatamente. Ia para o Porto, o comboio, e vi, de propósito, apenas o primeiro. Para não vir depois com ideias pré-concebidas sobre os falsos remakes. Vi mesmo só este. No MIB vi os 3 e este aqui vi só um. E fiquei com esta ideia, ou seja, de facto a mensagem não é apenas um filme de ação com um cyborg. Há aqui uma mensagem muito mais subliminar. Há uma coisa distópica que tem a ver com as corporações e com o fracasso da democracia. E lembro-me muito do mundo contemporâneo. A forma como nós estamos a olhar para a democracia como se fosse uma coisa formal. Isto é orgânico. Não chega a nós votarmos. A democracia é orgânica, tem que ser cuidada. Eu entendo. Tens razão. Embora... Tu dizes sempre tens razão. Estou a ser gentil contigo. Embora verdadeiro. Enfim, embora haja também tacitamente uma argumentação que não podes trazer aqui sobre o facto de dizeres que estás a ser gentil comigo, não é? Mas pronto, mas isso eventualmente um dia tem que haver uma certa reciprocidade dos elogios mútuos. Um dia destes streams acabamos por... Isto vai chamar a confraria dos elogios mútuos. Sim, sem dúvida. Também depois desta época toda que atravessámos nos episódios anteriores em liça, dura... Não, agora, em tensão criativa. Em confronto criativo. Não, deixa-me só voltar outra vez a esta questão, porque tu és muito determinista. Sim, a distopia é uma fatalidade. E, percebes? A distopia é uma fatalidade. É quase como uma espécie de beco em que se caiu que é quase impossível de sair, ou dificilmente se consegue verdadeiramente alterar. E, portanto, essa fatalidade já lá está. E aquilo que verdadeiramente me parece interessante não é salvar a fatalidade, não é usá-la como a metáfora dessa fatalidade possível, é justamente, partindo desse princípio, o que é que fica? O que é que fica? E agora vamos à questão mais valiosa para mim, que é esta. Não é à toa, como eu estava a dizer, que os Mamonas usaram a personagem. A personagem é muito bonita, é elegante, é muito forte, é muito poderosa e fica muito bem nas imagens. E aquele tom metálico que tem é fascinante. Mas a melhor parte, porque isso é que eu estava longe de me lembrar, porque é que a imagem me fascinou. É que se aquilo fosse um robô puramente mecânico, não tinha fascínio nenhum. Era bonito, era uma peça bem construída,
mas é a imperfeição de sabermos que lá por dentro está ainda uma parte humana que se tenta mexer naquela articulação e, portanto, aquele passo desajeitado, muito mecânico, muito artificial, acaba por lhe dar uma dimensão de elegância que é estranhamente fascinante. Eu acho que muita gente ficou fascinada e provavelmente os Mamonas também brincaram com essa imagem que é ao mesmo tempo viril e humana, muito assumida, mas ao mesmo tempo pelo lado de delicadeza, pelo facto de estar lá dentro de uma componente humana. Que é muito pequena, desculpa, porque percebeste que o que ficou dele humano foi muito pouco. Mas eu queria chegar aí, mas... Fisicamente, quero dizer. Exatamente. Sim, é isso mesmo. Quando eu estava a ver o filme, e como eu disse, ia não foi para a caminho do Uber, portanto foi excelente para eu ver o filme, lembrei-me de um episódio nosso, não muito antigo, onde nós falamos do data e sobre sou uma propriedade, não é? Sou propriedade ou sou uma pessoa, não é? Sou uma máquina, sou uma propriedade. E vejo no Robocop, tu já percebes onde é que eu quero chegar, vi aqui um primo afastado do data. Neste sentido, o Robocop para mim, esta vai doer-te, é um aspirador. No sentido daquele que tem como missão limpar a porcaria, limpar o crime que infestou as cidades de Detroit. Portanto, neste aspecto, é isso que eu acho, e quando vejo isso, não é? É a parte que ele tem de máquina e que aproxima-se do data. A segunda questão que eu vejo também que ele se aproxima do data, não é? Que é, aliás, um debate do nosso episódio, é se ele tem o livre-arbítrio, ou seja, se ele pode tomar decisões por ele próprio, ou se ele é propriedade de alguém. Também é a questão que se coloca no Star Trek. E ele, de facto, ele limita-se a fazer isto. Ele também só cumpre as ordens, não é? Tem as tais 3 diretivas. Mais uma que é secreta, e essa aí, vamos acabar com ela, e vou-te dar isso para tu falares sobre o capitalismo e a morte do capitalismo, é? E dos CEOs. Depois, agora queria ir para esta parte. Ele é um... Eu não consigo ir tão longe, ainda posso ser despedido. Nesta fase, ele é uma máquina, penso eu, porque se move como uma máquina, e por uma segunda característica que ele tem, ou que ele não tem de facto nenhum tipo de restrições morais. E para quem não se lembra do filme, ou seja, ele é um agente da polícia que tem mulher e tem filho. O filho pede que ele repita um movimento com a arma, que é um clichê, mas não é um clichê na minha opinião. E já lá vamos. No final... Bem, dos westerns, isso era importante, era aí que eu queria chegar. Podemos depois falar sobre isso. Portanto, é um homem normal, que é vítima de um crime, da violência das ruas de Detroit, não é? Deste hipercapitalismo, deste hiperconsumo, e isto todos existe convictamente. E ele depois é transformado numa máquina, e agora queria depois pegar no que tu disseste, em primeiro contra a sua vontade, ou seja, ele não escolhe ter uma nova vida. E a questão que se coloca é, quando eles transformam aquele homem nesta máquina, não é? Neste primo longínquo do Data, não é? O que é que resta no Robocop em termos de humanidade? É a dor, é o sentido de humor, é a memória afetiva. E agora termino mesmo dizendo isto. Daí eu ter ficado fascinado com o filme, porque eu vi ali, e se eu tiver a ser exagerado, dir-me-ás, não é? Um processo de reumanização, até por etapas. Ou seja, ele quando é morto, ele começa por ser um homem de família, com o filho e com a mulher, portanto, e as fotografias demonstram isto. Depois, ele, quando ele é morto com a violência que tu descreveste, ele é quase que desmembrado, sim. Crucificado, não é? É uma morte que é muito atroz e é muito óbvia. E a pergunta que se começa a colocar é, quando aquele homem morre, o que é que morre? Se morre o cérebro, se morre a alma, se vocês acreditarem nisso, tu és Aristotélico, que talvez possas depois falar sobre isso, se morre a memória, o que é que fica? E se calhar depois isto toca no ponto que tu há pouco estavas a focar, não é? O que é que ficou, de facto, enraizado do homem naquele processo de mutação do homem na máquina? E depois ele faz o processo reverso, que é, ele começa a renascer. E eu até fico surpreendido como é que tu, que és eu vou dizer isto, na base de uma grande admiração por ti, és um artista, ou seja, no sentido da palavra, tens a sensibilidade da arte e também a tecnicidade. Eu digo isto e as pessoas sabem disso, é honesto. Como é que tu deixaste escapar este pormenor de baliza aberta? Que é, quando ele é reanimado, muda o ponto de vista e nós passamos a ver aquilo que ele vê, ou seja, passamos a estar dentro dos olhos do Robocop, não é? A imagem toda desfocada, o white noise, e passamos a estar no ponto de vista dele. Aquilo que eu vejo ali é
o realizador, o Vernon, a pôr-nos literalmente dentro da máquina e agora vocês mudem a vossa perspectiva e agora é um mundo visto pela máquina. E o processo de reimaginação dele é neste sentido. É um pouco como o District 9, ou District 9, em que ele se transforma num mutante para estar no papel dos outros. Eu vejo também no Robocop, ou seja, há aqui um certo otimismo, e há pouco eu purifiquei com a violência, neste sentido. E ele depois é curioso, e termino aqui, Carlos, que é este processo que eu chamo de reumanização. A memória dele é ativada quando ele encontra a pessoa que o assassinou. E aí sim ele começa a reconstruir todo o seu processo. Por causa da violência. Da violência. Exatamente. Daí eu tento há pouco, ou seja, é a violência que move o filme neste sentido. É a violência representada para aquele sistema opressivo e para capitalista, e é isso que depois que resgata a personagem, penso eu, não é? Pôs-se ao lado humano. Se calhar exagerei. Não exageraste. A única coisa que exageras é na metáfora capitalista e social. E eu sou um pobre membro do movimento operário. Modesto. Desde que não sejas sindicalista, está tudo bem. Não creio. Ainda bem. Então estamos num bom caminho. Por uma razão muito simples. Porque tu tens toda a razão. É verdade, mais uma vez, tens toda a razão. E dou-te como tal Shame on you. E dou-te como tal alegria. Não há cinismo, nem ironia naquilo que eu estou a dizer. Mas deixa-me só... Há só paternalismo. Não. Há fraterna e reconhecida razão. Foi tão bom ver as suas sobrancelhas franziram. Notam-se muito porque eu sou careca, sabes? A tua indignação. Como é que este garoto pode dizer tal coisa? É que tu hoje estás a ser muito gentil e estás a dizer... Hoje trazes armas novas e eu estou a preparar-me para reagir. Espero que ainda tenha tempo, Guilherme, para me poder reposicionar. As minhas tropas ficaram agora debilitadas, foram apanhadas em vários flancos. Vamos por partes. Primeiro, a grande imagem deste cinismo, que podes lá pôr essas distopias todas encaixadas nas tuas metáforas de dedo apontado, está tudo certo. Mas quando no final o chefe, o patrão da OCP, da grande corporação, diz então rapaz, como é que te chamas? Ele diz Murphy. Portanto, há esta imagem de, afinal de contas, o ser humano conseguiu voltar à superfície e ele ainda se lembra quem é. Eu acho que mais uma vez é cínico, porque perante tanta maquinaria e tanta carga de processamento e diretivas que o paralisam, isso é que é talvez a coisa mais agressiva que há, porque isso depois vem ao encontro das tais teorias da robótica. Dás-me só 10 segundos para acompanhar todo o pensamento. Sim. Tu disseste uma coisa que foi genial. Ativou em mim uma coisa, um filme, que vou já dizer qual é que é. Tu disseste é que quando ele lhe pergunta o nome, ele responde com essa, tu até foste agora convicto, não é? Ele responde o próprio nome, não, o nome próprio Murphy. Na minha cabeça assinou um filme, que eu vou tentar não dizer já em 10 segundos, que trata exatamente disso, ou seja, é uma jornada de uma pessoa em descoberta, de uma adolescente, que perde aquilo que nós temos os três, e só temos isso, na verdade, que é o nosso nome. E ela, quando perde o nome, é esquecida e perde a sua personalidade, fica despersonalizada porque perde o nome. A viagem de Chihiro. Ela só se reencontra quando se lembra do nome dela. Isto é desnotável, não é? Esse filme é... Não a minha metáfora. Sim, o filme é notável, é notável. Não achas? A pessoa que recupera o nome, recupera a sua identidade. Nós temos o nosso nome, não é? Absolutamente. E o Murphy é um sinal de humanização também dele. Tal como a Chihiro que se relembrou de quem é que ela é. Sim, sem dúvida, mas continua a ser um bocadinho cínico, para não dizer muito cínico. Mas ser cínico é mau, porquê, cara? Não, é muito mau. Porque... talvez o sarcasmo seja pior, porque o cinismo vem claramente ao que é e está claramente a dizer que isto é uma coisa que na verdade não é, então há aí um embate paradoxal que não acho muito interessante. Claro que o filme não se presta a grandes mergulhos de personagens, mas aquilo que é fascinante, mais uma vez, é a dor, e aí sim estiveste muito bem também em pôr a perspectiva do lado da máquina. O que é que ele sentirá acordar? É uma experiência humana absolutamente Carlos, mas qual é que para ti é o momento em que ele se humaniza, em que ele percebe que é um homem? Eu acho que eu nunca cheguei a perceber. Eu acho que sim. Não. É o momento de Darth Vader. Não. Quando ele tira o capacete dele,
E vejo aquela... Tens razão. Toda aquela complexidade de metálica e da biotecnologia sim. que se funde com a carne. É um momento da arte velha, ele tira o capacete, e é aí que ele percebe que se está a humanizar. Ele até afasta a personagem feminina, cujo nome não me lembro agora, o que é a Louise, afasta, é um momento, é aí que ele começa o seu processo de humanização, quando nós finalmente o vemos o seu capacete. Nós só vemos os olhos dele, a maior parte das vezes, e são uns olhos bonitos. Nós estamos tão seguros da nossa identidade, dizemos isto, um homem bonito, não é? E os olhos dele são os olhos bonitos, e há um plano em que se vê isso, vê-se os olhos dele, não é? Mas não tinha visto isso, mas és capaz de ter razão que há um paralelismo com o Darth Vader, sim, sem dúvida. Eu lembro-me que há um momento em que ele de facto aquilo é animatrónico, não é um robô, é real. É biotecnologia. E é o rosto dele, e tu percebes que aquilo é tão artificial que a forma como se mexe dá-nos claramente esse conflito de está aqui uma outra coisa que não é só a máquina. Mas eu tenho grandes dúvidas que ele alguma vez se tenha tornado humano. Por isso é que eu digo que este legado final de se assumir como Murphy seja real, porque traria tanta dor o facto de se saber humano naquelas condições, ainda que programado para fazer aquilo que eu tenho que fazer. Acho que seria um conflito tão grande que quer dizer, eu posso aceitar que seja uma versão infantilizada de um ser humano Murphy. Isso seria verdade, desculpa, agora vou discordar de ti. Isso seria verdade, como estás a dizer, se, por exemplo, ele tivesse usado o clichê que era tão óbvio, que é o clichê da fotografia onde está a mulher e o filho. Ele poderia completar este seu processo de reumanização fechando o clichê em que ele se reencontrava com a mulher ou com o filho. Mas ele não fez isso. E é por isso que eu comecei por dizer, isto é um clichê que não é um clichê. O que ele faz é o que tu acabaste de dizer. Ele fecha o ciclo dele de se tornar novamente um homem, como diz o próprio nome. Eu volto a este ponto. Eu acho que aquilo que podia ser um clichê tão óbvio, não é? Tem tudo, não é? Tem o flashback, tem o filho que repete o movimento. E as memórias dele, tudo. Entre o curto-circuito. São todos os clichês que estavam ali, como tu disseste, eram tão cínicos, e na verdade não são. Ele até foi... E é propositado, penso eu. Ele foi muito mais sofisticado, não fechou o ciclo narrativo dizendo que ele reencontrava a mulher, o filho e a fotografia, o chorar. Ele assumiu o próprio nome. Mas ele não pode mais. Ele já não é ser humano. Esse é que eu creio. Mas nós discordamos, porque eu acho que ele está num processo de ser rehumanizado novamente. É o nosso ponto de discordância. Eu vejo desde o sacrifício, a crucificação, o renascimento dele, tudo isso, vejo um processo de voltar a ser homem. A própria forma como ele mata... A partir do momento que ele assume a vingança, vai mudando. Ele começa a matar como os homens. Os movimentos dele, que eram movimentos de máquina, vão mudando, não é? Vê-se o olhar dele, não é? Ele deixa de matar como matam as máquinas e já mata como matam os homens. Palavra de honra, eu vejo neste filme uma distopia terrível, uma crítica ao capitalismo e ao mesmo tempo uma mensagem de esperança, que é aquilo que nos liberta é a nossa humanidade, não é? Aquilo que nós somos como individualidades. Sim. Tu, mais uma vez, tens razão, porque, de facto, ele, quando começa a acordar, é um homem diferente. Ele percebe que já não é homem. Ele é uma outra coisa. E ele tem consciência disso. E quando diz Murphy, também é uma forma de dizer... Eu já fui Murphy, mas agora também sou Murphy. Não sei quem sou, mas sou Murphy. E é verdade que há ali uma dimensão de justiceiro, de cowboy... Por isso é que ele faz aquele gesto com a arma, que o torna, de facto, uma espécie de um solitário que, tendo perdido tudo, inclusive a sua humanidade, se calhar a única dimensão que lhe resta é tentar essa reconstrução de uma coisa que ainda não se sabe o que é. Sim, mas falta um ponto muito delicado de perceber, que é este... Mas como é que ele se entende como na sua humanidade? Porque eu tenho grandes dúvidas, porque não há lá na narrativa nada que nos diga que ele tem um princípio de consciência humana. Tem, na minha opinião. Deixa-me dizer qual é que é. Ele está muito fragmentado. Ele tem aquilo que o torna humano, e aqui sim, agora vou repetir uma coisa que disseste sobre o seu cinismo, ou pior do que isso, é o desejo de vingança. É o desejo de vingança. É aquilo que o torna humano, ele querer se vingar. Ele tem memória do que lhe aconteceu, tem memória de perder a família, tem memória de se ter tornado uma máquina contra a sua vontade, e é a vingança que o move. E o filme acaba em beleza quando ele descobre que tem uma quarta diretiva, que o impede de matar os executivos da empresa, não é?
no fundo é o símbolo do capitalismo. Pá, eu acho isto espetacular. Tu aqui vais ter que concordar comigo genuinamente. Que é, ele tenta matar a pessoa para cumprir o seu desejo de vingança, não consegue, e essa diretiva acaba por se esvair a partir do momento em que essa pessoa é despedida, deixa de ser parte do executivo da empresa, da corporação, e ele depois acaba por executar e cumprir a vingança. Isto é, não há uma coisa, se houvesse uma forma mais bonita, no fundo, de simbolizar a derrota do capitalismo, aí está, não é? A pessoa foi despedida, perdeu o seu estatuto social, tornou-se vulnerável e pôde, de certa forma, fazer-se justiça às mãos da própria máquina. Mas eu não sei se essa componente de vingança o define como ser humano. Achas que se define? Eu acho que a vingança é uma das nossas características como seres humanos. Sem dúvida. Absolutamente. E temos assistido isso, então, politicamente, nestes tempos. Mas o filme não há mais nenhuma emoção no filme. Não há nenhuma emoção, não há sequer o sentimento de paternidade não há nada, ou de conjugalidade. Nada, nem de romance, nem de amor. Não há nada. Não há. Por isso é que eu estava a dizer que ele não tem, humanamente, ele está reduzido ao mais... Nem com a personagem feminina. Não te esqueças, nem sequer a tensão entre ambos. Então o que é que o move? Qual é que é a única emoção que tu vês ali, Carlos? É a vingança. A vingança é o único sentimento que move aquela personagem. Aí é que está, então, talvez a metáfora que tu procuravas. Porque, na verdade, ele foi programado. Socialmente. Não, tudo. Não. Enquanto máquina, ele está programado. É tão programado que tem 4 diretivas. Carlos, ele foi programado socialmente pela sociedade das corporações, do hipercapitalismo, do lucro e da ganância. A vingança vem da sociedade. É uma leitura marxista que tu estás a tentar esquivar-te a ela. Não me esquivo. Até porque digo-te mais e deixa-me esforçar por completar isto. É que é muito simples. Na verdade, ele está programado, provavelmente, como tu queres dizer, está programado para cumprir a lei. As 3 diretivas. Exatamente, a justiça. E ele vai lá, não necessariamente pela vingança, vai lá para cumprir aquilo que foi programado para. Tanto é que a 4ª diretiva o impede de avançar. Portanto, eu não sei se será o seu sentimento de vingança que o torna humano, verdadeiramente. Eu estava a ver se me lembrava, mas não me lembro, das 3 diretivas, que é defender o povo, defender qualquer coisa. Sim, são aquelas... É uma emulação das leis da robótica. Nós estamos a acabar, isso é que me estás a dar razão, não querendo dar, eu dou-te sempre razão, embora não tenhas razão totalmente. Eu só um bocadinho de razão. O meu objeto de hoje, deixa-me dizer isso, que é uma homenagem a um dos nossos programas, não sei qual deles, em que nós falámos aqui muito sobre a ficção científica da Guerra Fria, e depois esta revista da FNAC, inspirada certamente no nosso podcast, dedicou um belíssimo de um artigo sobre a ficção científica da Guerra Fria. Portanto, eu espero que um próximo volume... Estranhamente, esse tema é-me familiar. Foi tema do nosso podcast. Foi do nosso podcast. Essa revista encontra-se facilmente nas... Sim, é gratuita, ou seja, é editada pela Saída de Emergência. E que nunca me tinha apercebido. É uma belíssima revista de ficção e fantasia. Ou seja, tem mesmo claramente... Pronto, tem também um podcast, que é o Bangcast. O título é muito estranho, mas eu vou descobrir. O meu objeto são os óculos, que eu fui obrigado a usá-los com a idade. Felizmente estou a tentar ainda, com algum sucesso, a lutar para evitar ter que os usar permanentemente. Mas devo dizer-te que eu não sei se me sinto mais humano, se menos humano por causa disso. Por precisar de óculos. Mais velho sentes-te? Mais maduro, sim. Velho, não sei. Não, geneticamente temos que usar os óculos. Isso é o princípio da entropia, não há nada a fazer. Mas é verdade que e era esse aspecto que mais uma vez eu senti que deveria motivar-me, que foi a questão da humanidade, que deixa-me só rematar com isto. Eu continuo a achar que aquele Murphy é só robô. O que está lá de ser humano é tão residual. É tão residual. E é ao mesmo tempo isso que me deixa triste com a personagem, porque dificilmente poderá ser melhor. Se bem que no segundo episódio as coisas são um bocadinho diferentes, mas também não vai muito mais longe. Nós estamos a aproximar-nos já do fim da nossa primeira série. E gloriosa temporada, exatamente. Eu ia propor-te para o tema, o nosso podcast vai ficar disponível no Spotify e no YouTube, creio que no fim de semana de Natal. E eu queria, se tu permitisse isto, não é? Isto é um pedido quase pessoal, não é? Fechar quase o ciclo de porque é que eu gosto de ficção científica, não é? A questão da transcendência, da procura de alguma coisa que esteja para além de nós.
E a propor-te que nós podemos falar sobre um filme particular, que é o Contacto, com o Jodie Foster, por dois motivos. Estes são extremamente pessoais. Eu espero depois não estar a ser demasiado sentimentalista. Humano? Boa. Fica-te bem. É isso. Fica-te bem. Mas acho um ótimo desafio. Neste sentido, trata do primeiro contacto, é uma coisa que a mim me deixa bastante obcecado no bom sentido, e o que ela encontra, estando à procura de alguma coisa para além daquilo que ela acha que existe, ela reencontra o pai. E eu queria falar um bocadinho sobre isso, não é? Quando nós procuramos muito o que está lá fora, às vezes encontramos pessoas que são do nosso tempo. E como o pai morreu há algum tempo, mas, enfim, talvez sendo Natal eu pudesse, enfim, se não levas a mal, fazer porque essa levar a mal. humanidade. É bem a talho de foice. E o segundo elemento é uma coisa que me preocupa muito, que é... há pouco estava a falar contigo, com o Guilherme, sobre isso, não é? Eu gosto muito de ler sobre ciência, astrofísica, como leitor leigo, não é? Ou seja, eu leio livros de cientistas, mas escritos para pessoas como eu, que leem os livros por deleite, e agora reencontrei-me com uma pessoa que tu, pelos vistos, já conhecias a teoria, e para mim foi um choque. Eu parei de ler o livro naquela página, colocando-se em questão a idade do universo, o sistema do universo, a distância entre as várias estrelas e a impossibilidade de haver, para nós ainda, tecnológica e biologicamente, viagens interestelares. E tendo também em conta, pelo terceiro lugar, a idade dos hominídeos, não é? A teoria que se levanta é, se calhar não há contacto, porque nós somos os primeiros. E se isto for a verdade, eu vou ficar muito chateado. Perdão, deixa-me só dizer-te mais uma vez, usando as tuas próprias palavras, é porque estás a ver isto como ser humano. Nunca te esqueças, porque se calhar há outras formas de existência que não implicam no mesmo universo outras capacidades. E o que é bonito é isso. Na ficção científica, é esta possibilidade, como tu gostas também da leitura, e eu também gosto, confesso, de divulgação científica, é a forma de pensar cientificamente. E isso é muito bonito, porque dá-te... Elegante. E quase sempre elegante, porque dá-te uma perspectiva, desloca-te a perspectiva da realidade. Isso mesmo. E é esse o fascínio que eu tenho, justamente por causa do prazer que nós partilhamos aqui, que é essa hipótese de ver a realidade alterada com coerência. Não é... os meus filhos ficam muito desanimados porque eu não tenho fascínio pelo fantástico, não tenho de todo. Porque é inverosímil. Porque o fantástico é uma outra realidade completamente descolada. Sim, invisível não serve para pessoas como nós. Não, de todo. Eu preciso de uma premissa que desvie a realidade para a repensar. E sempre tu no sentido da transcendência, eu no sentido humano. E deixa-me só voltar outra vez, mais uma vez. Fiquei triste com o Murphy. Essa, em última análise, a imagem que eu ganhei na altura e que ainda hoje volto a reencontrar. Fiquei triste, porque aquilo é um aquilo. Há muito pouco humano ali, apesar de tudo. Ao contrário do homem bicentenário, que temos uma inversão absolutamente... Lá iremos. Agora despedimos com estima e alegria. Até ao próximo programa. E boas festas. Feliz Natal, porque hoje é dia de Natal. Ou véspera de Natal. Pois é verdade, nós estamos em desfazamento. Portanto, que as boas estrelas vos guiem a todos. Sem dúvida. E que bons novos ciclos se reiniciem. Até breve. Fiquem bem. Amazing stories.